Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Gente, quero agradecer a vocês que estão sempre aqui comigo, com o Senhor, vendo os vídeos, ouvindo o Senhor falar com vocês. Não é Thaís, é o Senhor, porque eu sou apenas um instrumento na mão do Pai. E eu quero agradecer a você que está sempre aqui, curtindo, comentando, compartilhando o vídeo. Muito obrigada, que Deus venha abençoar vocês. E também pedir para você que é novo aqui, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo para que ele alcance mais pessoas, amém? Vamos para o vídeo de hoje? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis. Iremos falar novamente sobre Noé, como o vídeo da semana passada. Como eu disse no outro vídeo, acredito que eu tenha dito, eu comecei a ler a Bíblia toda novamente e agora eu estou estudando na Bíblia de Spurgeon, que tem os estudos grande, né? Grande. E tenho estudado e o Senhor me deu uma palavra novamente sobre Noé, só que agora em um outro ponto muito profundo e também muito importante para que a gente venha se atentar e pegar como um exemplo para nós e a gente praticar na nossa vida. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 6, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: a maldade do homem. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos. Estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia o seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem, a quem criei a face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. Noé era justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Noé encontrou graças aos olhos do Senhor. Gente, essa palavra o Senhor ministrou para mim no sentido de olhar para aquele cenário em que Noé ele estava vivendo. Vamos parar para se colocar naquele tempo. Agora a gente vai ter que usar a nossa imaginação. A gente está no meio de uma multidão, digamos assim, e toda aquela multidão não serve a Deus. É uma multidão, é um povo que está completamente entregue aos prazeres da carne, onde eles fazem o que querem, eles vivem a vida que querem, de pecado e daí por diante. Era assim que estava aquele povo em volta de Noé. E Noé ele estava vivendo num mundo onde você vê na palavra que o pecado estava de forma assim desenfreada, ao ponto daquilo afligir o coração do Senhor e entristecer o Senhor pela forma que os homens, mulheres, as pessoas estavam vivendo ali completamente entregues ao pecado, ou seja, longe da presença do Senhor, porque quanto mais a gente peca, mais longe da presença a gente está, porque o Senhor é santo e há necessidade de que a gente tenha uma vida de santidade, de busca, de obediência à palavra do Senhor, para que a gente esteja cada vez mais vivendo esse processo de santificação e assim mais perto do Senhor. Porém, não é isso que eu quero abordar agora. O que eu quero abordar e fazer você pensar é: Noé estava diante de uma multidão
de um mundo onde todos estavam pecando contra o Senhor e afligindo o coração do Senhor de maneira que entristeceu o coração de Deus. E Noé foi o único, a palavra do Senhor nos mostra que Noé, ele foi justo e que encontrou graças aos olhos do Senhor, e ali através dessa conduta de Noé, dele andar com Deus, ele era justo, ele seguia aquilo que o Senhor lhe orientava. Então o que acontece? Deus decide, como a gente viu no vídeo anterior, decide não acabar com todos, mas livrar a vida de Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras e alguns dos animais que tinha na terra. Então o Senhor manda o dilúvio e a gente já sabe de tudo o que aconteceu, que choveu 40 dias e 40 noites, eles ficaram ali muito tempo, alguns dias ali dentro da arca, até que o Senhor mandou eles saírem e serem frutíferos, tanto Noé e sua família quanto os animais, e ali a humanidade volta a crescer a partir de Noé, e todos nós somos descendentes de Noé. Então, a gente chega nessa parte da história, mas o que eu quero abordar com você é que Noé, ele era um em meio a uma multidão. Quero abordar com você e trazer isso para hoje, Noé em meio a uma multidão, é que às vezes a gente está no meio de uma multidão que não serve ao Senhor, mas a gente precisa ser essa pessoa que serve ao Senhor. Eu sei que não é fácil falar, mas a execução todos os dias, em meio à luta, em meio às guerras da nossa mente e externamente, é difícil, porém não é algo impossível. Se fosse impossível, Noé também não seria justo, não teria achado graça aos olhos do Senhor e não andaria com o Senhor. Só que servir ao Senhor, ter uma vida onde a gente anda com Deus e a gente se sujeita à vontade de Deus, é uma escolha diária que a gente precisa fazer. Mesmo que a gente esteja num mundo em que hoje, se a gente parar para ler a palavra do Senhor e a gente olhar para a nossa sociedade de hoje, a gente vê o quanto a sociedade de hoje tem parecido com lugares que o Senhor destruiu na Bíblia, como Sodoma e Gomorra. Como o local onde estava ali o povo aí em volta de Noé e Noé. Então, o que eu quero te falar hoje é que você precisa continuar sendo cristão aonde você está. Nós, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, a gente precisa ter um posicionamento firme. A gente não pode permitir que o nosso posicionamento ele seja como uma árvore que os seus galhos e as suas folhas, eles mexem para lá e para cá conforme vem vindo o vento, vem vindo a chuva, eles se mexem, eles não ficam parados, estagnados numa só posição. O que nós devemos fazer e ser como cristãos é aqueles filhos e filhas que mesmo que venham ventos, que venham ataques, que venham perseguições, a gente não venha negociar o nosso posicionamento em Deus, não venha ser negociável o nosso caminhar com Deus, ou seja, sair da presença do Senhor para nós deve ser inimaginável, ou seja, algo que a gente nunca imagine, que se a gente imaginar a gente tem pavor, tem pânico. Porque a presença do Senhor é fundamental para a nossa sobrevivência. A gente não pode olhar para o mundo e achar bom o que o mundo tem se tornado e ter as mesmas práticas que o mundo está tendo. Ao contrário, a gente tem que ser diferente dentro dessa multidão para que o nosso comportamento impacte a multidão que está em nossa volta, porque as pessoas, elas observam uma às outras, elas têm um momento de olhar quando você está fazendo algo bom, quando você está fazendo algo ruim, por mais que você não perceba, as pessoas, elas te observam em suas grandes atitudes e nas suas pequenas atitudes, elas vão te observar, só não vão ver aquilo que está entre quatro paredes e ninguém está ali dentro vendo, só você e o Senhor. O que a gente precisa ter? Um posicionamento que não se balança em meio ao pecado desse mundo. Se a multidão está indo contra aquilo que você está indo, que é a palavra do Senhor, que é os mandamentos do Senhor, que é andar com Deus,
continua no seu posicionamento, não se deixa levar. Os jovens muitas das vezes têm dificuldade, por quê? Porque está na escola e tem muitos adolescentes que não servem ao Senhor, e aí eles estão ouvindo música mundana, dançando, e aquele jovem que serve ao Senhor, para aqueles outros jovens, ele é tido como estranho, esquisito, porque os outros estão fazendo, mas ele não está fazendo. E o que acontece? Para ele ser aceito dentro daquele grupo, daquela multidão que ele está, ele acaba cometendo os mesmos erros para que aquela multidão aceite. Então Noé, ele ficou pregando ali para aquele povo, gente, vai chover, a terra vai ser inundada. E ninguém deu ouvido a ele, achavam que ele era doido. E ele tinha uma conduta completamente diferente daquela multidão. E a mesma coisa, eu e você precisamos ter uma conduta diferente da multidão. A gente não pode deixar se levar pelo que a multidão, pelo que o mundo está sendo. A gente não pode querer ser aceito pelo homem e ser rejeitado por Deus. Porque hoje o que a gente vê no mundo é que as pessoas elas preferem ser aceitas pelos homens do que aceitas pelo Senhor. Porque elas querem fama, elas querem dinheiro, elas querem aplauso de homens que não podem fazer nada por ela, quando elas deveriam estar buscando agradar ao Senhor, que é o único que pode salvá-las, que pode libertá-las e tirá-las da escravidão de Satanás. Então, cuidado, não seja um jovem, um cristão, uma pessoa que se deixa levar pelos comportamentos da multidão, do mundo, porque à medida que você vai se comportando como o mundo, você vai tomando forma dele. Você precisa ser diferente em meio à multidão, você não pode permitir que o comportamento da multidão ele te tire da presença do Senhor, ele te faça parar de andar com Deus, ele te faça ser ímpio, voltar a ser ímpio, voltar ao vômito que antes você participava, voltar a ser escravo de Satanás. Então cuidado, porque Noé, por mais que ele tenha vivido há muitos e muitos anos atrás, ele é um modelo da Bíblia, um dos modelos da Bíblia que a gente pode pegar como exemplo para ver que é possível sim, tá em meio a uma multidão pecadora, mas ainda assim ser alguém separado, que é justo perante ao Senhor, que se consagra ao Senhor, que anda com Deus, mesmo que uma multidão inteira esteja pecando, mesmo que uma multidão inteira esteja chamando ele de louco, mesmo que uma multidão inteira desacredite dele. Então hoje, o que a gente precisa entender é que mesmo que uma multidão inteira chame a gente de doido, mesmo que uma multidão inteira chame a gente de esquisito, mesmo que uma multidão inteira chame a gente de religioso, a gente tem que andar com Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus, a gente tem que viver a palavra, praticar a palavra de Deus, pois é melhor ser aceito por Deus e rejeitado pelo homem do que ser aceito pelo homem e rejeitado por Deus. Então a gente precisa ter um posicionamento que agrade o Senhor e que nos aproxime e sejamos apresentáveis e aceitos pelo Senhor. Amém? Então, cuidado, você jovem, não se deixe levar pelos amigos que não andam no mesmo caminho que você. Entenda que nós, cristãos, andamos na contramão desse mundo. Então, tudo que o mundo faz que é contra a palavra do Senhor, a gente não pode fazer. Tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, a palavra do Senhor, a gente não pode fazer. Precisamos ter conhecimento bíblico, estudar, examinar as escrituras, meditar, ler a palavra do Senhor, para que a gente não venha perecer e pecar por falta de conhecimento, porque o Senhor nos dá livre acesso à sua palavra. E se a gente perece por falta de conhecimento, a culpa não é dos nossos pastores, a culpa é nossa que não está indo atrás da palavra do Senhor. Então tenha um momento de busca, de conhecer a palavra do Senhor, para que quando você tiver comportamentos que você fique na dúvida se aquilo agrada ou não ao Senhor, a palavra do Senhor vai te responder se aquilo é ou não da vontade dele. Então você precisa ser um cristão ativo, que age, que busca conhecer a palavra do Senhor, busca conhecer a vontade do Senhor. Não só deixar que você seja orientado pelos seus pastores, você vai ser orientado pelos seus pastores e isso é fundamental, porque as ovelhas elas precisam dos pastores abaixo do Senhor Jesus, que é o nosso principal, o nosso Deus, o nosso Jesus, que é o nosso principal pastor, abaixo deles a gente precisa ter pastores aqui na terra para orientar a gente, para corrigir quando é necessário, para ter um olhar que às vezes a gente não tem. Por exemplo, eu
tenho um chamado que eu não tinha um olhar que eu tinha esse chamado, mas os meus pastores tinham esse olhar sobre mim. E quando eles me contaram, eu fui buscar no Senhor, querendo saber do Senhor. Senhor, é isso mesmo que eles falaram? Será que isso não é só a visão deles? E o Senhor me mostrou que não era só a visão deles, mas o Senhor já tinha mostrado a eles. Então a gente precisa ter sim um direcionamento dos nossos pastores, um cuidado pastoral, a intercessão deles, a oração deles sobre as nossas vidas, para que eles sejam como os professores a nos ensinar como caminhar, como buscar, como orar e daí por diante. Também com o Espírito Santo que vai ali nos guiar e nos transformar e nos ensinar aos poucos. Mas a gente precisa ter e ser ativo em buscar a palavra do Senhor, em orar e buscar conhecimento, em ir até o pastor e pedir ajuda, e pedir oração, ir até o pastor e falar, me ensina essa palavra, ir até o pastor e falar, ó, pequei contra Deus, ora comigo, eu preciso de ajuda, eu caí. Então a gente precisa ter essa busca para que a gente esteja ali vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Então, cuidado, porque a multidão, a sociedade de hoje está cada vez mais, o pecado tem sido cada vez mais dado como algo normal, como não tem nada a ver. Você vê uma sociedade onde agora tudo está escancarado, né? As escolas de samba, antes a adoração ao inimigo era meio mascarada, era subliminar muitas coisas, agora é escancarado e eles não estão nem aí porque não tem mais nem um pingo de temor ao Senhor e daí por diante. Então, tome cuidado, vigie, ore, leia a palavra, jejue, busque ao Senhor para que você seja como Noé. Mesmo que você esteja na multidão, você não vai se contaminar pelo comportamento da multidão. Então, hoje, se tem uma frase que duas frases aqui que eu quero terminar para finalizar esse vídeo por mais que você esteja na multidão, não deixe que a multidão, o mundo te contamine. E não queira ser aceito pelas pessoas, mas queira ser aceito pelo Senhor, porque é Ele que vai te dar a salvação e vai estar na eternidade. As pessoas não têm nada a te dar, só o Senhor. Amém? Então esse é o vídeo, eu espero que Deus tenha falado com você, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra. E que a gente venha conseguir não ser só ouvinte da palavra do Senhor, mas que a gente venha conseguir ser praticante da palavra em nome de Jesus. Amém? Não esquece de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Deus abençoe você, sua família, sua casa e seu ministério em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe!